Olá, bom dia. Depois de um mês e meio de ausência das análises em vídeo, vamos então regressar para as análises ao PSI 20. Desta vez, e ao contrário do que foi feito no fecho para férias, vou fazer uma análise um pouco mais faseada, não vou analisar os títulos todos de uma vez para tornar o vídeo um pouco mais leve e menos difícil de assimilar. Foi curioso de constatar, eu estive a fazer uma curta revisão, uma rápida revisão ao vídeo que tinha feito, foi curioso de constatar que quase em todos os casos o cenário que se colocou foi o cenário mais negativista. Acabaram por ser 2 meses bastante difíceis para o PSI 20 em si, para determinados títulos em particular, e isso refletiu-se de forma significativa no comportamento técnico. Se olharmos aqui para a Altri, no momento da última análise, estávamos precisamente num momento de alta indefinição. Tínhamos tido uma recuperação ascendente que tinha culminado naquilo que poderia ser um padrão de continuação, e eu tinha chamado a atenção na altura para a possibilidade de, antes de termos a ativação desse padrão, ser um padrão de inversão em vez de uma consolidação. Via-se na altura no gráfico de 4 horas um potencial movimento de inversão que acabou depois efetivamente por ser ativado. Tivemos a ativação desse padrão de inversão e isso gerou um rally descendente que ainda acabou por gerar alguma moça, digamos assim, desde máximos cerca de 20% de queda em pouco mais de um mês. Repare-se que nesta fase, e apagando para trás um pouco do ruído para dar um pouco mais de fluidez à imagem, repare-se que nesta fase temos a Altri a testar um suporte bastante importante. É um suporte que serviu de ponto de inflexão no movimento descendente anterior, foi um suporte que ainda gerou uma reação ascendente bastante importante, cerca de 27%, e por isso era expectável de alguma forma que houvesse uma recuperação nesta zona. Esta recuperação está a acontecer e agora a grande questão, a grande dúvida passa por saber se a recuperação será suficiente para testar máximos ou se estamos apenas a viver um pequeno momento de recuperação para depois termos uma nova investida para mínimos e uma nova quebra ascendente. Este cenário é para já aquele que estará provavelmente mais, enfim, o mais provável, porque se olharmos, por exemplo, para o gráfico semanal, temos já aqui uma inversão da Altri, uma inversão de movimento, e temos já um ciclo de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Temos aqui em 3 ocasiões o máximo relativo inferior ao anterior, o que acaba por definir uma tendência descendente. Se a isto somarmos o padrão de inversão que se gerou entre abril e junho deste ano, acabamos por ter aqui, para já, a possibilidade de um movimento ascendente de longo prazo. Não obstante, poderemos ter aqui uma continuação da recuperação, como marco na imagem, eventualmente até aos 3,86. Se olharmos para o curto prazo, se olharmos para o gráfico de curto prazo, temos aqui um pequeno sinal de animador. Repare-se que a Altri, nos últimos movimentos, tem vindo a apresentar movimentos de inversão, tanto para baixo como para cima. Tivemos aqui um movimento de inversão em forma de head and shoulders, gráfico de 4 horas, culminou num duplo fundo que gerou depois uma reação ascendente. Estávamos aqui nesta zona, foi aqui que eu fiz o último vídeo. Este duplo topo acabou por gerar mais um movimento descendente e agora temos aqui um novo duplo fundo. Este duplo fundo já foi ativado, já foi provavelmente inclusive concretizado, e nesta fase é importante saber até onde é que ele irá. Será também importante de irmos continuando a acompanhar o padrão de de mínimos relativos aqui no gráfico de 4 horas, até haver uma inversão deste padrão de mínimos relativos. Poderemos ter uma continuação do movimento ascendente. Podemos, inclusive, num cenário mais otimista, ultrapassar este máximo relativo, o que alteraria todas as contas na Altri para uma ótica de médio prazo. Mas, para já, aquilo que eu acredito que vai acontecer, como disse, é, sobretudo, um cenário de recuperação intermédia para depois termos um novo reteste a mínimos. Esse é o cenário mais provável, apesar de não ser, como é óbvio, ainda garantido. Repare-se, podemos constatar aqui no gráfico de 4 horas que tivemos neste mínimo relativo um compromisso nesta fase mais recente, o que é então uma sinalização de uma tendência descendente de médio prazo. Estou por isso pouco otimista na Altri para uma ótica de longo prazo. No que diz respeito ao curto e médio prazo, estou um pouco mais otimista, porque este rally assente no duplo fundo poder-se-á estender por mais algum tempo
Podemos, inclusive, como disse, ter aqui um reteste aos máximos de curto prazo. Vamos então ver o que é que acontece na Altri, sendo que para mim este é o cenário para já mais provável. Novo reteste e ida para mínimos. Passando ao próximo da lista, o BCP. O BCP foi um dos que teve o maior sofrimento nos últimos 2 meses no PSI 20. Teve aqui uma quebra muito significativa de valor. Na altura da última análise estávamos nesta zona. Eu tinha evidenciado na altura a forte possibilidade de testarmos mínimos. Tinha dito isso no vídeo. Na altura eu estava um pouco mais otimista no que dizia respeito aqui ao curto prazo, visto que tínhamos aqui uma linha de tendência descendente relativamente estável. A minha possibilidade passaria por um reteste à mesma, uma reação ascendente e só depois haver a quebra. O facto de termos tido uma quebra consecutiva, uma quebra quase linear, superior a 40%, é um sinal bastante negativo para o título, é um sinal evidente de fraqueza. Resta agora esperar por uma reação ascendente e ainda assim não será, como é óbvio, de comprar, a menos que tenhamos uma sinalização, como aconteceu aqui em inícios de 2015, uma sinalização do movimento de recuperação ascendente. Nesta fase não há quaisquer indícios no BCP de recuperação. Repare-se aqui no gráfico de 4 horas, temos uma tendência descendente linear, não há quaisquer indícios de recuperação para já, infelizmente, por isso eles vão surgir mais tarde, haverá certamente uma recuperação do BCP, mas até que essa surja na forma de um padrão de inversão, para mim não vale a pena estar a entrar. Para quem já está, para quem ainda está fora, como é óbvio, não vale a pena estar a entrar sem haver um movimento de recuperação. Quando este movimento de recuperação acontecer, então, mesmo que se perca, como aconteceu aqui neste caso, por exemplo, os primeiros 19% de subida, temos ainda tempo suficiente. Repare-se, neste caso aqui ainda subiu mais 32% após ativar o padrão. Existe tempo mais do que suficiente para estar a comprar a posteriori. É preferível do que estar a tentar comprar pechinchas e ver o título continuar a cair, tal como tem acontecido nos últimos meses. Passando aqui mais uma vez rapidamente pelo gráfico de 4 horas ou pelo gráfico diário, como se pode ver, não há qualquer indício de recuperação, infelizmente. Por isso, para aqueles que estão dentro, infelizmente, não tenho grandes sinais de grandes boas notícias, mas enfim, vamos esperar para ver o que é que acontece e vamos acompanhando o BCP. Passando ao BPI. O BPI tem um cenário relativamente semelhante, um pouquinho mais otimista no que diz respeito ao curto prazo. Parece já ter iniciado aqui um movimento de recuperação. É importante percebermos até onde irá esta recuperação. Na última análise, na análise que fiz antes das férias, tinha deixado aqui a possibilidade, não está aqui desenhado na imagem, mas tínhamos aqui na altura um cenário que poderia ser o semelhante a uma bandeira. É curioso também ver agora essas análises a posteriori, porque elas indiciam bastante aquilo que é a análise técnica. Eu tinha dito na altura e salientei que seria fundamental só comprarmos BPI, tínhamos um cenário aqui semelhante a este, só comprarmos BPI se houvesse uma quebra em alta do movimento e uma ativação efetiva da bandeira. Se nós fizéssemos uma compra antecipada na possibilidade e na expectativa de poupar 6% desta subida, poderíamos ter um dissabor, porque poderia não haver a ativação do padrão. Infelizmente, para o título foi exatamente isso que aconteceu. Não houve a ativação do mesmo, houve uma continuação do movimento descendente, não houve qualquer tipo de bandeira e isso acabou por refletir-se na cotação. Temos tido aqui reações esporádicas, reações relativamente ligeiras, tendo em consideração o forte movimento descendente, que desde maio já ultrapassa também os 40%. Enfim, para já, no gráfico diário em si, não existem sinais positivos. Repare-se, numa ótica de mais longo prazo, temos aqui uma clara tendência descendente. Máximo relativo, máximo relativo, máximo relativo, todos inferiores ao anterior. No gráfico semanal, ver-se-ia de uma forma ainda mais substancial. Temos aqui como única esperança eventual uma aproximação a esta zona de suporte, um suporte relativo.
existe alguma expectativa em ver se haverá uma recuperação nesta fase. Sinceramente, não penso que será por aí. Não penso que será por aí, porque, como eu tenho vindo a evidenciar e a salientar nos últimos meses, num bear market, como parece ser este o caso, não há sinais, não há suportes suficientemente fortes para gerar uma recuperação. Esses sinais vão ter de vir do gráfico, vão ter de surgir no dia a dia e vai ter de haver um movimento de recuperação evidenciado, por exemplo, no gráfico horário, num gráfico de 4 horas, e esse aí sim irá suportar um movimento de recuperação. Parece estar aqui a surgir, é a grande vantagem, digamos assim, do BPI em relação ao BCP nesta fase, parece estar a surgir um movimento de recuperação no BPI. Eu esperaria um pouco mais, como pode ver-se aqui na imagem, no gráfico horário é visível, mesmo no gráfico de 4 horas pode ver-se também. Temos aquilo que parece ser, nesta fase, um Head and Shoulders. Se nós tivermos aqui a ativação deste Head and Shoulders, o vermelho não será a melhor cor para o salientar, mas penso que se perceberá a ideia. Se tivermos aqui a ativação deste Head and Shoulders ou do fundo em V, eventualmente, podemos ter o BPI numa fase de recuperação. Podemos ter o BPI a gerar um movimento de recuperação. É isto que eu penso que poderá vir a ser feito pelo título. Um Head and Shoulders no gráfico de 4 horas que poderá então depois gerar, caso seja ativado, um movimento de recuperação ascendente. Tal como eu disse em relação à bandeira antes de irmos de férias, digo exatamente a mesma coisa para este eventual Head and Shoulders / fundo em V. Só existe padrão depois de se dar a efetiva ativação do mesmo. Sem que a ativação aconteça, não temos mais do que um pequeno projeto de padrão e isso não nos serve, não é suficiente para gerar uma compra. Se este cenário se colocar e se houver de facto um padrão de ativação aqui num gráfico 4 horas ou no gráfico horário, poderemos ter um movimento de recuperação que ainda assim será muito provavelmente insuficiente para gerar uma inversão do movimento de longo prazo, mas suficiente para gerar uma reação, por exemplo, até aos 1,12, 1,11. Até podemos testar aqui de forma teórica quando é que seria, até onde é que seria a sua ida, digamos assim, só para termos uma ideia, assim grosso modo, de forma trapalhona, até aos 1,02 eventualmente. É ainda uma percentagem interessante, não é algo de desperdiçar, mas volto a dizer, é para já um cenário bastante teórico que ainda não se pode colocar como efetivo. Até aos 1,02 temos cerca de 12% de amplitude potencial de movimento. É de esperar para ver e não haver uma precipitação. Volto a referir para que fique bem claro. Este cenário, mesmo que se coloque, não é suficiente para levar, não deve ser suficiente para levar a uma compra numa expectativa de longo prazo. Não é expectável que num padrão horário se gere um movimento de recuperação suficiente para chegar, por exemplo, até aos 1.3, 1.4. Não é. O que poderá acontecer é um alívio da queda, um alívio substancial temporário, pode gerar lucros de curto prazo. Mesmo que isso venha a acontecer, é importantíssimo que deixemos os stops ativos na possibilidade e sabendo nós que estamos a lutar contra a tendência de base e na possibilidade de, mais provavelmente, haver uma quebra em baixa do mesmo do que uma quebra em alta surpreendente do seu target. Interessante para negociar no curto prazo, importante mantermos as expectativas realistas caso esse cenário se concretize. Bem, terminando por hoje no Banif, só de forma muito rápida, tivemos aqui também um cenário bastante desapontante neste título. Infelizmente as coisas têm vindo a piorar substancialmente ao longo do tempo. Infelizmente também não há quaisquer sinais de melhoria. Aqui nem vou aprofundar muito, porque em termos de análise técnica não há muito a dizer. É uma questão de, sei lá, esperar para aqueles que estão dentro, não sei. Prefiro nem sequer dar uma opinião, porque toda a gente conhece a minha opinião desde há muitos meses atrás. Eu estou altamente negativista no Banif, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista fundamental. Por isso, queria só deixar aqui a imagem e a nota de que não existe para já qualquer sinal de esperança no Banif. Não digo que ele não venha a surgir, não digo que não possam existir reações significativas à semelhança do que aconteceu no passado, mas para já, em termos técnicos, não existe qualquer evidência de que possamos estar a aproximar-nos de uma reação desse género.
Bem, vamos ficar então hoje por aqui. Nos próximos dias vou fazer uma continuação sucessiva destas análises. Vamos acompanhando um a um os títulos e vamos fazendo um update. Para já ficam então estes 4, penso que será já importante para fazermos a reentria. Muito obrigado então, antes de mais, pela espera, pela paciência da ausência e depois pela atenção em relação a este vídeo. Obrigado então e um resto de boa semana de trabalho.